Olá a todos, eu me chamo Kézia Ramos. Olá a todos, me chamo André e esse é o experimento 5, que é sobre o sensor Hall. Com uma pequena diferença, por problemas de conexão, nós estamos gravando esse vídeo com a câmera desligada. Mas tirando isso, tá tudo normal. Beleza, nós estamos com o mesmo objetivo, introduzir o efeito Hall. E isso foi com a medida de intensidade de campos magnéticos utilizando o sensor Hall. Determinamos a curva de resposta do sensor em função do ângulo de incidência das curvas de campo magnético. Temos como material um multímetro digital modelo DT9205A, magnetos com transferidor, fonte DC modelo MPL 3305M e o sensor Hall Honeywell SS495A. Bom, agora nós temos a foto de como ocorreu o experimento. Como vocês podem ver, não é um experimento onde precisa de uma base para você fazer as conexões. Só você tem que ter ideia do que é positivo, negativo e GND no sensor. O sensor está aqui ligado às linhas, certo? E nessas linhas nós temos ligado a tensão, né, que é dada pelos fios, e o multímetro do lado ligado a esses fios para saber a medição. O que acontece? A voltagem ela vai ficar fixa. O que nós vamos fazer é pegar o transferidor onde estão os magnetos, que está aqui gerando um campo magnético, e conforme nós rodamos esse campo magnético, né, no caso o transferidor, à medida que nós vamos adicionando angulações, né, no caso rodando em cima desse sensor, ele vai dando voltagens diferentes por causa da influência do campo magnético, que aí é dada no multímetro, que é mostrada no multímetro. Então, esse foi o nosso experimento. Nós ligamos esse sensor Hall, aplicamos uma tensão em cima dele, colocamos um campo magnético nele, e conforme a orientação do campo magnético, ele ia mostrando uma voltagem diferente no multímetro. Na primeira parte do experimento, a gente tinha que medir a tensão de saída observada na ausência do campo magnético. E utilizamos um tensor de alimentação de 5 volts. Beleza, como nós não tínhamos um campo magnético, ou seja, o sensor Hall no transferidor, a nossa medida de saída normal deu 2,58 com variação de 0,05 para mais ou para menos volts. Na segunda, nós tínhamos que calcular o valor de B0 em Gauss, a partir do modelo do sensor. Para isso, nós utilizamos a fórmula para calcular o B0 de a voltagem máxima menos a voltagem sem o próprio sensor. A voltagem máxima foi calculada com cosseno de θ sendo igual a 1. Nós todos sabemos que cosseno de 1 é 0 graus. Ou seja, então, cosseno de 0 igual a 1, então utilizamos esse valor. Utilizamos esse cosseno de 1 para calcular a saída máxima, ou seja, a voltagem máxima. Então, colocamos o transferidor na hora no nosso circuito em voltagem máxima, ou seja, 0 graus, que deu uma saída de 4,7 volts. Utilizamos a fórmula que eu acabei de falar, então ficou a voltagem máxima de 4,7 menos a voltagem sem o campo magnético de 2,58 dividido por Ks. Nós assumimos que Ks é 3,125 microvolts, tudo isso dividido por Gauss. Ou seja, nós jogamos na divisão 3,125 vezes 10 a menos 3, porque está em microvolts, e fazendo todo esse cálculo, nós encontramos que B0 em Gauss deu 678,4 Gauss. Com isso, fizemos tudo isso para todas as angulações, ou seja, nós viramos o transformador 30 graus, nós encontramos uma tensão de saída 4,16, fizemos o mesmo cálculo que está mostrando aqui para o anterior, né? Que no caso o 4,7 seria substituído por 4,16, subtraímos isso de 2,58 anterior, dividimos por 3,125 vezes 10 a menos 3, e encontramos o valor de B0, um valor que está antes. Pegamos esse valor e multiplicamos pelo cosseno do ângulo certo, que seria, nesse caso, cosseno de 30. Esse valor multiplicado por cosseno de 30, encontramos o valor final de 587,494. Fomos fazendo isso para todas as medidas, de 30 até 330, que foi o último. Mas repare que no ângulo de 90, de 270, BZ deu zero, porque cosseno de ângulos, como a gente fala na vertical, né?
que são 90 e 270, são zero, pois são ângulos que não encostam eixo de cosseno. Bom, continuando esse primeiro exercício, ele pede para a gente voltar dois gráficos. O primeiro gráfico que ele pede é a voltagem, né? Voltagem de S vezes a voltagem de BZ, que é em Gauss. E ele pede para a gente ajustar esse modelo, né, linear proposto pelos métodos mínimos quadrados, botando esse gráfico. E depois ele também pede para a gente fazer um modelo não linear proposto pelo método dos mínimos quadrados, verificando os ajustes do modelo linear e não linear, calculando cada R ao quadrado médico usando o programa do Skylab. Bom, a gente modificou a linha 12, inserindo nossos dados. E aí nós temos os dois gráficos. Primeiramente, como vocês podem acompanhar, esse gráfico aqui é VS sobre o ângulo, graus. Só que o ângulo que nós estamos medindo é um ângulo que é cosseno. Voltando à tabela anterior, como vocês podem ver, a gente tem BZ de G, certo? E quando se multiplica, o gráfico do cosseno, porque ele é uma volta que vai dando, é uma onda senoidal, que no caso vai ser cossenoide, uma cossenoide. Então, ele vai ter pontos, picos altos e picos baixos, como, por exemplo, pico de 678,4 quando der o ângulo de 180 graus, ou se não, 587,494 quando der o de 30 graus, igual ao de 330. Então, ele vai chegar ao ponto máximo e ao ponto zero. E aí, vocês podem ver pela essa curva que ele vem crescendo, decresce, ele desce, volta crescendo novamente, porque, como eu disse, é a tensão vezes um ângulo. Então, se a gente prolongasse girando o transferidor ao redor do sensor, nós viríamos que ia dar um gráfico totalmente de uma cossenoide, entre picos altos, picos baixos, fazendo assim sua frequência e um ciclo repetitivo. No segundo, nós temos uma linha, né, no modo linear, que é onde a gente calculou com tudo isso o nosso erro quadrático, que no modo linear ele dá aproximadamente 0,025314. Como vocês podem ver, esses pontos são os mesmos pontos daqui, só que a diferença aqui é que a gente está fazendo VS sobre o ângulo e aqui é VS sobre BZ. Como vocês podem ver, ele dá um traço linear, o azul, só que os pontos eles são focados fora desses traços. Alguns pontos colidem quando dá 600, quando dá mais ou menos aqui 350, que é no resultado de BZ, que é quando deu aquele ângulo nosso. E vocês podem ver que esses ângulos eles são sempre nas mesmas faixas. Por que os ângulos são nas mesmas faixas? Porque se repetem. Vamos voltar lá novamente. Se vocês podem ver, o resultado ele se repete em alguns pontos. Como eu disse, quando o ângulo é 30 graus, o resultado de BZ é igual a 587. Quando o ângulo é 330 graus, o resultado também é o mesmo. Isso acontece só nessas duas? Não, nós temos quando o ângulo é 90, o resultado é zero. Quando o ângulo é 170, o resultado também é zero. Quando o ângulo é 210, o resultado é 587, só que na forma negativa, igual a 150. Então, vocês podem ver que aqui nesses pontos, como eu disse, ele vai dar uma cossenoide, só que aqui os pontos eles são paralelos, né, no caso aqui. Ó. E esse com esse porque são os ângulos e eles se repetem, dando uma linha linear e o erro dá. Bom, nós temos também o quarto exercício, né? Que ele é 1, 2, 3, 4. Esse quarto exercício, parte A, ele pede para você encontrar a menor variação do campo magnético BZ, detectável pelo sensor Hall, em associação junto com o multímetro. Então, o que eu entendi dessa questão, o que nós entendemos, né? Dessa questão é que a gente tem que ver o que o sensor Hall mede de menor variação do seu campo magnético junto com a precisão do multímetro para voltagem. Então, assim entendido, o que nós fizemos? Eu peguei o sensor e pesquisei qual que era a sua menor sensibilidade, que é 3,125 microvolts, com mais ou menos uma taxa de 0,25 erros ali de microvolts por Gauss. E a precisão típica de um multímetro, ela tem a variação de 0,7, né, a mais ou menos 0,1 mais 1 da leitura dada. Da leitura dada. Não é do valor que está lá, é da leitura dada, porque ela pode dar variação na sua porcentagem.
do valor relacionado, né? Porque pode estar saindo da fonte algum valor e no multímetro pode estar tendo outro. Nisso eu peguei o valor do multímetro, né, que é 0,01, que é menor dado, dividido por esse valor do sensor Hall, que dá 0,00032 volts. Então, mais ou menos, essa seria a menor variação que a gente encontrou, digamos assim, dada de leitura. Bom, e nós temos a parte B dessa questão 4, que ela pede o quê? A pesquisa. Acha um sensor Hall comercial usado para medir a corrente elétrica. Cite suas características. No slide dado pelo próprio pesquisador, nós temos muitas características do sensor Hall, como a entrada de voltagem, a gente tem a saída de voltagem, para que serve, a sensibilidade que ele opera, que é em 25 graus, o máximo, o mínimo de voltagem que ele aguenta, que é 700 graus ou menos 700 graus. Então, nós temos uma tabela de características desse próprio sensor. Só que também ele pede para a gente ver para que são usados, características, o que faz esse sensor ser tão importante em seu uso. Por que nós estudamos esse sensor? Então, bom, esse sensor, como eu disse, eles já são usados para medir os campos magnéticos. Foi o transferidor que deu esse campo magnético para a gente, utilizando princípios de fuga de fluxo magnético. E os dispositivos rádios, eles produzem sinais de nível muito baixo. Então, uma das utilidades dele são isso. Vamos lá. Ele tem sensor de proximidade com capacidade de detectar presenças, tendo atividade pelo campo magnético criado por um objeto. Como disse, a gente colocou o campo magnético, então ele capta esse campo magnético. Então, se tiver um objeto dentro desse campo magnético, ele também vai captar, porque vai ter alteração nesse campo. Que seria uma coisa, vai ser outra, então ele vai detectar esse outro objeto. Bom, elas são usadas no posicionamento de acelerador de carros, transmissão de velocidade, posicionamento do pedal. E eles também são sensores de corrente de circuito fechado, né, que eles são os favoritos, porque eles têm uma melhor precisão e a resistência à saturação. E eles são usados em ambientes de extrema temperaturas, né, em temperaturas também amplas, pode ser de extrema ou temperatura normal, e também usado para tirar ruídos elétricos. Vocês podem ver aqui, a gente tem as configurações do sensor, 1, 2 e 3. Como eu disse, nós temos uma entrada, nós temos a saída, né, que no caso é o terra, digamos assim, GND, e aqui é a saída, output. E o funcionamento do sensor. E aqui as características básicas do sensor, que é esse sensor que nós usamos na sala, o específico dele. E é esse o nosso trabalho. Então, muito obrigada.